No vídeo de hoje, vamos falar sobre Joe Hill, o Pacto. Tudo isso e um tantinho mais depois da vinheta. Cambada, quem não é inscrito no castelo, se inscreve aí, venha morar conosco, mete a bota nesse like, deixa um like, é importante like pra gente. Olha só que bacana, coraçãozinho, faz tempo que eu não mando, coraçãozinho dentro do colete pra quem mora no castelo. Né? Venha morar conosco, eu sou o professor Vinícius, professor crítico literário, e vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. No Espada Negra de hoje, vamos falar sobre o Joe Hill, esse autor, né, que muita gente não sabe. Por mais que ele tenha ganhado uma fama aí internacional, ele é filho de um escritor muito famoso chamado Stephen King. Confesso que quando fui comprar esse livro, não imaginava, né, do porquê de ele querer omitir o nome do próprio pai nessa história toda. Nisso o homem confessa, né, que em alguma medida ele queria omitir o nome do próprio pai porque queria construir sua própria carreira acadêmica. E ele conseguiu. Ganhou o prêmio Bram Stoker da literatura do terror, com aquela coletânea dele de contos, livro que eu também recomendo, né? Vou deixar o nome aqui. E foi bastante interessante, né, que quando eu tive contato com esse livro aqui a primeira vez, me deparei com uma linguagem bastante simples, mas o roteiro foi uma coisa bastante peculiar, vamos pôr assim. E acredito que ele tem um estilo consideravelmente diferente do pai. O King ele tem uma tendência um pouco mais a trabalhar o fluxo de consciência. Ele é mais descritivo. O Joe Hill ele é menos descritivo nesse sentido. Ele faz um roteiro um pouco mais... Bom, não podemos falar isso, justiça seja feita, né? O King tem uma outra forma de escrever hoje comparado com os livros antigos. Mas o fato é que o Joe Hill mandou bem nesse livro aqui, eu gostei bastante, por isso que eu trouxe para cá pro canal. E vamos lá começar a analisar em 5 camadas. Eu vou pôr a lente focal, né, desses best-sellers aqui para poder falar um pouquinho dessas características que eu observei. A primeira coisa que eu noto sempre, então, que eu sempre falo pro pessoal, é aquela questão da língua que é usada aqui. Eu dei uma xeretada no livro em inglês, eu sempre faço isso, para ver se era uma língua tão simples quanto parecia, né, porque a tradução é uma língua extremamente fácil de se ler. Então, nota-se bastante esse salto de geração, né? Daquela geração do Stephen King para a geração do Joe Hill, né? Que é uma língua um pouco menos rebuscada do que a do pai, vamos por assim. Então, é uma língua um pouco menos rebuscada, como eu já disse, mas não tem, assim, problemas maiores na hora de você encontrar essa descritividade. Para falar a verdade, esse livro não tem propósitos aí de explorar os limites da língua como um todo. E dentro dessa proposta, consegue trazer de maneira satisfatória. Não vi problemas sérios, a tradução feita pela editora foi bem bacana. Essa estante, o pessoal mandou muito bem, honestamente gostei da linguagem que foi usada aqui. Não foi uma nota muito alta nesse quesito, né, confesso, mas enfim. Vamos lá. Quando eu fui analisar aquele segundo aspecto, né, essa questão que está relacionada com os capítulos, né, se nós temos arcos desnecessários, capítulos desnecessários, não acontece. Esse livro aqui, como o próprio pai, né, são coisas milimetricamente encaixadas aqui. Sabe, ele explora a simplicidade das descrições, os personagens nem sempre são o que parecem. Isso é explorado de maneira bastante, né, com bastante propriedade. Acho que eu gostei bastante desse trabalho. Então, você tem essa complexidade que aparece, mas tudo isso daí é explorado meticulosamente e bastante paulatino, né? Em vários graus você vai descobrindo o mistério que acontece aqui. Por que cargas d'água, né? Esse personagem ele tem esses chifres na cabeça? Nos primeiros capítulos do livro você já se depara com isso. Essa é a premissa da coisa, não é? São chifres que aparecem na testa, aqui, né, como os chifres do capetoso lá embaixo. E no final das contas, todo mundo que olha para esses chifres, ao invés de se espantar, né, ao invés de se chocar com esse tipo de imagem grotesca, não. As pessoas revelam seus segredos mais sombrios.
para esse personagem. É padre falando coisas ruins, é aquela senhora idosa lá do mercado falando coisas horríveis, é pai falando pra ele que fica se tocando enquanto vê a amiga da filha lá na piscina, e coisas daí pra pior. Sabe, o lado mais sombrio dos seres humanos aparece e eu achei isso particularmente interessante. É uma linguagem simples? É. Os capítulos não têm arco desnecessário? Olha, não. Não tem. Muito pelo contrário, eu diria, né? As partes da história vão sendo encaixadas muito bem e toda essa linguagem diabólica, não é? Constrói todo um mistério que eu achei particularmente divertido. Esse livro é muito original nesse aspecto. Chifres, o pessoal enxerga, fala sobre os pecados, não se lembra depois que viu, sabe? Foi uma coisa que eu achei muito peculiar. Então, nesse quesito, o livro levou uma nota alta na minha classificação. Vamos lá, avançando um pouquinho nessa próxima característica que eu gosto de usar, eu acho que o ritmo está perfeitamente descrito aqui. É um ritmo muito bom, eu acho que esse livro não apresenta problemas, né? A linguagem simples colabora com isso. Foi um livro bastante confortável de se ler, foi bastante agradável de se ler. Então, não tem um ritmo muito acelerado, não é arrastado, mas também não é uma coisa rápida demais, né? Tem todo o mistério que prende o leitor, sabe? O Joe Hill fez isso de maneira magistral aqui, com muita maestria. Gostei bastante, né? Por isso que eu dei uma nota mais alta nessa categoria, que puxou toda a minha análise depois para um novo patamar. Eu vi que valia a pena trazer aqui. A questão passional, eu diria que alguns personagens são bem explorados, outros nem tanto, né? Nós não temos um aprofundamento tão grande em alguns personagens como acontece no King, é uma característica desse autor, mas não deixa a desejar. Tá ali naquele nível mediano, sabe, foi agradável, não tenho muito o que reclamar, são personagens bem marcantes por outro lado, né? Aqueles que são focados aqui nessa narrativa toda, pelo menos, tem muitos traços assim bastante marcantes. O Ignatius, né, o protagonista dessa história, que tem os chifres, principalmente, a coisa é muito louca. Aí entra essa próxima categoria, né, que nós vamos pegar aquela questão do nível simbólico. Esse livro ele tem uma profundidade simbólica baixa, né? Ele não foi feito com esse propósito. Muito embora alguns livros desses best-sellers do King também não o sejam, eles têm uma nota alta porque tem várias leituras que podemos fazer, são livros ricos nesse sentido. Não tem esse propósito, não vai muito além disso. Como o outro livro que analisei semana passada, né, digo para vocês, não se espera, né, amadurecer intelectualmente lendo esse tipo de material. Não acontece. Não é o propósito dele. É um livro comum, nesse sentido, muito embora seja um livro dos comuns, bom. Confesso aí que foi bastante divertido de ler. Esses best-sellers, eu acho que vale a pena. Ele conseguiu construir o seu nome próprio, não depende do pai para poder fazer sucesso. Realmente foi um livro bom de se ler. Os outros livros também recomendo que se leiam. Mas basicamente isso, né? Bom, vamos lá para a nossa nota final. E dou las tras. ...63 pontos na escala do Castelo Negro, né, na escala Espada Negra. É uma nota mediana, né, para um livro aí que mostra um autor que está em pleno amadurecimento. Acredito que ele é um dos grandes nomes da literatura norte-americana aí com o tempo, porque tem uma imaginação tão rica quanto a do pai dele, né, o Stephen King, mas de sua própria maneira. São dois estilos. Não são muito próximos mesmo na escrita, então acho que vale a pena dar uma lida e comparar. E eu queria começar com uma discussão, tanto aqui quanto lá no Arsenal, no nosso grupo de discussão e crítica literária, que eu vou deixar o link aqui nos comentários, inclusive, na descrição do vídeo. Vou pedir para que vocês comentem aqui. Alguém aqui já leu King? Já leu Joe Hill também? Consegue notar a diferença de estilo dos dois? Vamos ver se a gente consegue fazer uma discussão sobre isso no vídeo ali embaixo. Quero ver quem é que vai começar com essa conversa aí agora.